boa noite. Está entrando no ar o TV Com Debate dessa sexta-feira, dia 31 de julho. Hoje, TV Com, mais do que especial, nós vamos falar sobre um problema que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro, muita gente também no Brasil, que é o problema da surdez, a falta de audição. E para explicar e tirar algumas dúvidas nossas e de muitas pessoas, acredito eu trouxe para participar do TV Com Debate de hoje, diretamente dos estúdios da TV Com, ao vivo, o médico otorrinolaringologista Ricardo Salum. Boa noite, doutor Ricardo. Muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso programa hoje, para falar sobre um problema, como eu falei no início, que atinge muita gente. Existem vários tipos de surdez? É possível classificar os tipos de surdez? Bem, Guto, veja bem, quando fala surdez, existe assim uma tendência a pensar que a pessoa é completamente surda, né? É uma conotação até meio folclórica, o sujeito é surdo, né? Mas a surdez, ela pode ser leve, ela pode ser uma surdez moderada, pode ser uma surdez severa. Por exemplo, o paciente vai no consultório e diz assim, ó, eu fiquei surdo. Aí você fala assim, quanto tempo? De ontem para cá. Quando? De ontem para cá? Eu fui na piscina e de repente fiquei surdo. Primeira coisa que passa na sua cabeça, eu estava com uma cera, um cerume no ouvido, entrou água, a cera é hidrófila, ela estufou. Ela absorveu aquela água. Estufou e acabou de entupir o ouvido. Você vai lá fazer uma lavagemzinha de 2 minutos, 1 minuto, e a pessoa fica ouvindo. Acaba, entre aspas, com aquela surdez. Acaba com aquela surdez. Era uma surdez passageira, momentânea, muito simples de ser resolvida. Mas a surdez, Guto, existem várias causas de surdez. Algumas gravíssimas, né, outras nem tanto. Algumas de tratamento cirúrgico, outras não. O fato é que a coisa se desenvolveu muito de uns tempos para cá por causa da tecnologia. Então, se você for rememorar o primeiro computador que apareceu, que ele não cabia nesse estúdio, né? Era um negócio dinossauro, jurássico, né? Um negócio gigantesco, e hoje você carrega dentro do bolso um computador, como é o próprio celular, é um mini computador, você hoje tem todas as... Então, você vê que isso tudo... a miniaturização da tecnologia, que começou com os japoneses, e isso também foi para os tratamentos cirúrgicos, para as próteses auditivas, para os implantes que se fazem hoje cocleares, chamados cocleares. Então, hoje você tem uma tecnologia aliada e a coisa... Eu me lembro que quando eu era bem pequeno, e eu vi uma parente minha no Rio de Janeiro, e ela carregava uma caixinha, né, aqui no peito, né, e com dois fiozinhos. Mas não era bem uma caixinha, era uma caixona, né? E eu era bem pequenininho, eu fiquei olhando aqui, nunca mais eu esqueci aquela imagem. Era um aparelho auditivo que ela usava, né? Era bem rústico, né? Enorme, comparado com o que se tem hoje. Né? E ela usava aquilo lá e ela era muito alegre. Eu nunca mais me esqueci dela. E aquilo ficou na minha cabeça. Hoje eu vejo esses pequenininhos assim, coisinhas que você coloca no ouvido, ninguém vê. Né? E eu fico pensando naquela... minha prima-avó lá, nem sei que grau de parentesco. Em relação ao início dos tipos de surdez, a pessoa pode nascer surda, ela pode ficar surda ao longo da vida, como é que é essa... Existem doenças que o próprio bebê no útero da mãe, ele pode ficar surdo? Queria que você explicasse essas diferenças. Isso é importante, porque algumas doenças, Guto, elas que acometem a gestante, elas podem transmitir alguma coisa ao feto, né? Então, você veja uma coisa, a rubéola, ela é uma doença banal. Não existe assim uma complicação maior da rubéola. Existem, lógico, em alguns casos de imunodeficiência, uma série de coisas. Mas você veja uma coisa. Às vezes a rubéola, na gestante, passa despercebida. Tem uma febrinha,
ela já, sabe, já tem imunidade, porque é um adulto e tal, e passa batido. Essa rubéola, no primeiro trimestre, ela vai dar deformação na criança séria. No quarto mês, até o quarto mês, a criança já está formada, né? Do terceiro mês para o quarto já está formada, mas ela pode dar surdez no quarto mês. Então, a criança nasce perfeita, surda. Ela nasce com o tímpano vazado? Não, tudo normal. Só que afeta o sistema de ouvido interno dela, células cocleares, células que nós chamamos logo de corte, afeta o nervo do ouvido, quer dizer, a criança nasce surda por rubéola. Surdez, às vezes, gravíssima. E aí, se você fizer um exame, tecnicamente, digamos assim, a criança está perfeita. Ela tem todos a configuração da orelha, tudo por dentro. Normal. O problema, então, é no nervo que faz a condução do som. Eu queria que você explicasse isso mais didaticamente. A recepção do som, porque nós temos assim, o sistema do ouvido é assim, tem um canal aqui, o conduto auditivo externo, depois tem a membrana timpânica, que todo mundo chama de tímpano, e depois tem a cadeia de ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo. Esse conjunto de ossinhos vai fazer com que o som chegue no tímpano, faça vibrar o tímpano vibra o martelo, que está colado, que vibra a bigorna, que está aqui, e depois vibra o estribo, que é igual a um estribo mesmo de um arreio, de uma célula. E aquilo faz um movimento e transmite essa sensação sonora para o ouvido interno. O ouvido interno é composto da cóclea, que o pessoal chama de caracol, porque é igual a um caracol, e tem o sistema labiríntico lá em cima, que é para o equilíbrio. Mas aí, essa cóclea tem um líquido dentro, o som, essa vibração é transmitida ao líquido e é captada para o chamado órgão de corte, que é um órgão sensorial, um nervo. Vai mandar para o nervo, que é o oitavo par craniano, o nervo coclear. E aí vai para o cérebro, né? E até cortical você percebe. Então existe todo esse sistema integrado. Você pode ter a doença no ouvido externo, por exemplo, que eu falei da cera. Um corpo estranho. Tem gente que adora cotonete. Cotonete é ótimo para limpar cabeçote de vídeo. Nem isso mais, porque eu não tenho mais vídeo. Então fecha o setor do cotonete. Perdeu a função. Sobre esses casos e objetos estranhos que você já encontrou dentro de ouvido, depois eu queria fazer, no final do programa, eu queria fazer um top 5 para você me dizer o que você já encontrou. Você não faz nem ideia. A gente vai preservar o nome e os ouvidos. Você não faz nem ideia do que eu já encontrei. Então, seguindo, existem dois tipos o sistema auditivo ele é dividido no ouvido externo e no ouvido interno. Médio e interno. O médio é onde tem o martelo, a bigorna e o estribo. E eles ficam no ar. Né? Até para pegar essa vibração que ela vem... Exatamente, ele fica no ar. Então isso tudo está dentro do espaço aéreo. O tímpano está de um lado, a cóclea, o caracol está do outro e a cadeia oscular no meio. Depois você tem o conduto auditivo externo, que é o que a gente vê aqui, onde tem a cera, onde o pessoal enfia o bendito cotonete, né, essa coisa toda. Aliás, falando em cotonete, nós temos um amigo, professor, que inventou uma doença, cotonetite perfurante aguda. Perfurações graves com cotonete, acidentes. Eu tive uma... Tem gente também que pega palitinho, né? Palitinho de dente, põe um algodãozinho na ponta. Grampo, clipes, tudo para limpar o ouvido. São os instrumentos maravilhosos que as pessoas usam. Eu tenho um conhecido que pegou um palito de dente, colocou um algodão na ponta e foi cavocar. Aí só o algodão ficou, exatamente. Isso aí é Guaraná, né? Isso aí é o sujeito deixar as coisas. E gente interessante, eu vou falar uma coisa para você. Para que serve a cera? A cera tem várias utilidades. A cera, ela é bactericida. Pessoa que gosta de tirar cera todo dia. Ela impede a entrada... Impede proliferação de bactérias, fungos, ela é fungicida, entendeu? E ela tem uma característica muito interessante, que todo mundo já percebeu. Ela tem um certo odor. Você sabe qual é uma finalidade maravilhosa desse odor que a cera tem?
Não. Espanta mosquito da dengue? Espanta? Ah, eu chutei. Espanta mosquito da dengue? O inseto, ele procura cavidades escuras e buracos. Justamente. Raramente ele entra no ouvido. Por quê? Eu já tirei vários insetos de ouvido. E todos os insetos que você possa imaginar que cabem no ouvido, eu já tirei. Mas aquele odor, o inseto não gosta daquilo. Então, por isso que quando a gente está dormindo, a gente só ouve ele circulando e não entra. Mas exatamente. Por causa Mas da pode cera. entrar tudo, entrar mosca, barata, o que você imagina. E esses você pode casos se você vai imaginar. falar no final. Então, a cera, ao contrário do que muita gente... Ela tem proteína. E ela que tem uma esteticamente, oleosidade. sim, né? Esteticamente. Sim, mas aí é que está aquela história. Você não pode deixar a cera ela aqui fora, porque é um negócio Anti-higiênico até, né? e tal. Passa uma... Mas aonde que você limpa a cera? Você limpa a cera com a toalha do banho, com algodão, jamais com cotonete. O cotonete ele tem uma função espetacular. Antigamente, quando usa nas guerras antigas, o canhão, todo mundo já viu. O cara punha pólvora e enfiava um monte de bolinha de chumbo e socava aquele negócio junto lá. com a pólvora, Então socava aquilo tudo. Aí fazia lá um pavio, aquilo, pum, estourava aquilo tudo. O cotonete é ótimo para fazer isso, para socar a cera, tudo lá para dentro. E para dificultar o trabalho do Para otorrino. dificultar o trabalho da gente. Então, o que eu falo assim, não, eu estava escutando mais ou menos, não estava tão ruim, mas eu fui usar o cotonete, aí eu fiquei surdo. Por que o cotonete? O cotonete é mal dimensionado. Ele entra com dificuldade no conduto, ele empurra tudo que está lá. Né? Então, que nem dizia meu professor André Bianco, que Deus o tenha em bom lugar, eu dei o nome do André, do meu filho, em homenagem a ele, foi meu professor, ele dizia assim, o melhor jeito de limpar o ouvido é com o cotovelo. E é engraçado que quando você fala isso, a pessoa faz assim... E tenta ainda, né? Ele ainda tenta, né? Porque não dá, né? Não, mas pois é o melhor jeito. É o cotovelo. Falamos da surdez causada pela rubéola. Outra doença pode acometer a grávida e aí a criança nascer com problema auditivo? Mas, Guto, a gente talvez não tenha nem tempo de as que mais doenças incidem. renais podem afetar a própria criança. Nós tivemos um problema muito sério, vamos dizer, há 25, 30 anos atrás. Existiam antibióticos que eram dados indiscriminadamente para crianças, principalmente. A criança, por exemplo, tinha gastroenterocolites, era comum em criança, é comum em criança, internava, tinha um esquema de antibiótico, chamava canamicina, garamicina, então pneumonia em criança, pneumonite, bronquiolite. O que nós produzimos de crianças que ficaram surdas por causa desses remédios, é uma coisa bárbara. Mas o que afetava o ouvido interno? A criança ficava surda, entrava no bebê, está em formação, ainda não tem toda a formação nervosa, o tecido da bainha de mielina que forma, está se formando tudo isso ainda. Você dava um antibiótico chamado ototóxico. Que era para cuidar da pneumonia da criança, da gastroenterocolites, lá da diarreia. A criança ficava ótima, porém surda. E aí o que acontecia depois de um certo tempo? Porque hoje nós temos a detecção precoce, que é o teste da orelhinha. Como faz o teste do pezinho? Então hoje você tem o teste da orelhinha, que é um aparelhinho que vai dizer se a criança está ouvindo ou não está ouvindo recém-nascida. Como é que é esse teste, doutor Ricardo? O teste é através de um aparelho. A sua esposa faz muito bem esse teste, a Conceição, que é fono, né? Que você simplesmente detecta limiar se a criança está ouvindo ou não. Antigamente, o que acontecia? Nós dependíamos da mãe. A mãe não erra. Nunca eu vi a mãe errar. A mãe pode ser instruída, analfabeta. Se ela chegar e disser assim, meu filho não ouve, acredite na mãe. Né? Mas a mãe, coitada, é analfabeta cultural. A mãe sabe. A mãe sabe se a criança ouve ou não ouve. Por quê? A mãe percebe. Então, hoje ainda, nós temos aí nos recônditos brasileiros, eu acredito que ainda existam muitos lugares que não fazem esse teste. E é com algum aparelho? Desculpa. É um aparelho. É um aparelhinho que você coloca... É o otoscópio? Não. O otoscópio é feito para observar. Você é um aparelho próprio para detecção... Mede a vibração do... Não, mede se a criança está captando o som. Então é o teste que a Organização Mundial de Saúde instituiu para o mundo inteiro. Como faz
o teste do pezinho e hoje se faz aquela avaliação do olho para ver se não tem tumor, né? Que você, pela pupila você vê, pela coloração da pupila você vê se tiver avermelhado, então que tumor. Hoje tem essa detecção toda precoce. Antigamente não tinha, né? E hoje nós sabemos que algumas doenças que são detectadas até facilmente na mãe, a gente já sabe se vai produzir algum tipo de problema na criança. Existem também as doenças genéticas, existem as doenças familiares. Por exemplo, existe uma doença familiar chamada autoesclerose. O que é autoesclerose? Não é arteriosclerose, é aterosclerose. A aterosclerose é uma doença do sistema cardiovascular, da artéria. A autoesclerose é uma doença do ouvido, uma doença familiar, de origem, ninguém sabe por quê, mas acontece que começa a haver calcificação do estribo. E nós fazemos uma cirurgia até muito interessante, porque eu me tornei otorrino por causa dessa cirurgia. Até o 5º ano da faculdade eu estava fazendo dermatologia. Pouca gente sabe disso. Então, mais uma informação em primeira mão. Dermatologia. Fiz dermatologia o 4º ano inteiro, o 5º ano praticamente inteiro, dermatologia. Eu tive 2 grandes professores, o Jarbas Porto e o Azulay, e eram ícones da dermatologia no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu me entusiasmei com aquilo. Não existia ainda essa dermatologia estética, era dermatologia mesmo, clínica. E eu estava envolvido nisso. Até que um dia eu morava numa república e o pessoal estava saindo à tarde e eu estava lendo lá qualquer coisa. Aí o último que foi sair foi bater a porta e eu perguntei: onde vocês vão? Ele falou assim: nós vamos ver uma cirurgia de ouvido. Cirurgia de ouvido? Aí eu falei: peraí que eu também vou. Do nada você... Do nada. Coloquei uma calça rapidamente, tal, saímos e tal. E aí eu vi o meu professor, André Sarmento Bianco, André Bianco, grande professor. Uma pessoa, uma criatura maravilhosa. E fazendo a cirurgia com microscópio. E assim, eu falei: meu Deus do céu, você não está um relojoeiro? Porque ele está olhando no microscópio, trabalhando assim. O movimento é como se fosse, o trabalho é como se fosse... Exatamente, ele estava fazendo uma cirurgia chamada estapedectomia. Ele estava tirando o estribo, que é desse tamanho, tem 3 milímetros, tirando o estribo e colocando uma prótese no lugar. E a pessoa estava acordada, com anestesia local, surda. E ele, quando terminou a cirurgia, ele conversando, o paciente conversando com ele, com anestesia local. E dizendo, de repente ele tirou o estribo e colocou a prótesezinha, que é um pontinho de interrogação pequeniníssimo, mal você vê assim. Ele colocou e falou assim: você está ouvindo? Aí o paciente começou a chorar e falou: eu estou escutando agora. Impressionante. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, mas muito impressionado. O paciente, então, que estava passando por aquele procedimento, surdo... Conversando, surdo. Falando alto, né? O professor falando alto. Quando colocou a prótese, ele falou: já estou ouvindo, naquela hora. E aí, quando terminou, o André era uma pessoa espetacular, falou: vamos tomar café, levou todo mundo para tomar café e perguntou: essa turma aí tem alguém que vai fazer otorrino? Eu falei: eu vou fazer. Aí todo mundo olhou para mim, meus colegas, e falaram nada. Aí ele falou: então amanhã você vem no ambulatório já de manhã aqui, tá bom. Aí saímos, aí o pessoal falou: você está maluco, rapaz? Ô, maluco, você está fazendo dermatologia? Como é que você vai falar isso para o professor? Eu estava fazendo dermatologia. Eu vou fazer isso aí que ele fez. E aí você, vendo Aí no dia seguinte eu estava no ambulatório. Aquela maravilha que foi realizada ali. Para mim aquilo era um milagre. Né? Você ficou... E eu fiz a especialidade por causa dessa cirurgia, que hoje eu faço. Hoje é a mesma técnica, do mesmo jeito, ou evoluiu? Mudou alguma coisa. Mudou, assim, era uma técnica um pouco... Não, mudou pouco, mas mudou, porque não tem como mudar muito numa microcirurgia, uma cirurgia microscópica, né? Mas mudou um pouco, umas coisas mudaram, mas em síntese a cirurgia é a mesma. Né? Você simplesmente substitui um dos ossículos. Essa é uma doença familiar que dá surdez. Um exemplo de doença genética, de uma surdez genética. Existe se o pai é surdo... O filho corre mais risco de ser surdo? Depende. Por exemplo, você vê, eu comentei sobre a rubéola. Existem doenças genéticas ainda, algumas síndromes, algumas coisas, que você ainda não tem muito, vamos dizer assim, conhecimento do modus operandi da coisa, né? Então, vamos supor, você tem pessoas surdas que têm filhos sadios.
e pessoas que trazem alguma coisa, às vezes até difícil de diagnosticar. Eu tive um caso agora ontem, e uma pessoa que está perdendo a audição não tem diagnóstico nenhum. E o diagnóstico foi feito ocasionalmente. Por quê? Porque ela foi fazer um exame de imagem, uma tomografia, por uma coisa, e apareceu no osso uma lesão. Foi atirar Foi atirar não num, acertou no outro. E a lesão é característica de uma doença rara que pode levar à surdez. Mas não tinha como fazer esse diagnóstico. Ela ainda não tinha se manifestado no paciente. Exatamente. Então, às vezes você vira o paciente do avesso, você não consegue descobrir, porque você tem que ter um protocolo para fazer. Se você pensar em todas as doenças, você vai fazer uns 200 exames. E aí a consulta é o dia inteiro. Não é a consulta, é o paciente, coitado, ele vai ficar um mês fazendo exames. Mas você tem que fazer isso. Por quê? Você tem que ter um protocolo para investigar. Você não pode chegar para a pessoa e dizer, doutor, eu sou surda. Ah, eu sei, porque a minha família tem autoesclerose. Às vezes eles já falam. Ah, ele já traz essa informação que aí ajuda. A outra fala, eu sou surdo, mas você tem na família? Não tem ninguém, não tem isso, tem aquilo. Ou às vezes tem. Então você começa a pesquisar. O seu pai é vivo, sua mãe é viva, tem exame dele. Traga o exame os exames audiométricos, audiológicos deles, para a gente ver se consegue uma pista. Você foi internada, você tomou antibiótico quando pequena. Quer dizer, tem que fazer. Começa a cruzar as informações para se chegar a história da doença, para saber o porquê daquilo que aconteceu. Muitas vezes você não consegue, apesar de todo esse protocolo investigativo, você não consegue. Outras vezes você consegue. Então, como aconteceu com essa moça ontem, que está aí rodando para lá e para cá. E aí ontem eu falei assim, eu acho que você tem isso aqui. Nós vamos pedir um outro exame agora, mais específico, né? E é uma surdez progressiva, ela está perdendo e é jovem. E aí, qual vai ser o tratamento nessa paciente? Essa paciente não existe tratamento. Ela vai ter de usar, por exemplo, o aparelho... Essa surdez é progressiva, é por uma doença chamada fibroma ossificante. Os ossos vão crescendo vão tampando realmente. Não, vão pegando estruturas nobres. Dependendo de onde eles vão expandindo e vão fechando, pegando nervos, fechando cavidades do ouvido e outros lugares. É isso que eu ia perguntar. Se ficava restrito só na parte auditiva ou se vai se expandindo pelo cérebro, pela cabeça? Pelo sistema ósseo inteiro. E se pegar aqui, você vai ter problema auditivo, que parece que é o caso. Eu ainda não terminei a investigação dela, mas tudo leva a crer. Então, você tem inúmeras causas. Agora, uma coisa que é muito importante, Guto, é o seguinte, a Sociedade Internacional de Otorrino, ela tem uma preocupação muito grande, sempre teve, porque, de um modo geral, a pessoa valoriza muito, vamos supor, a visão. Uhum. Então, todos nós temos uma preocupação enorme com a visão. Nós vamos todo ano ver o nosso grau de miopia, astigmatismo, hipermetropia, faz os exames. Compra óculos escuro caro. Eu acho isso extremamente válido. Mas você prioriza um sentido e, às vezes, esquece outro. A audição, a mulher do século chamava-se Helen Keller. Ela foi eleita mulher do século. Mulher do século XX, né? Exatamente, século XX. O que aconteceu com a Helen Keller? Ela nasceu cega, surda e muda. Mas até os 9 anos, ela foi tida como idiota. Classificada no QI como idiota. Porque ela não se manifestava, ela não ouvia, não falava. Até que uma pedagoga, uma chamada Anne Sullivan, ela falou, essa menina, acho que ela não escuta. Ela não é idiota, ela não escuta. E através de todo o approach que ela fez nessa moça, ela se tornou a mulher do século, a Helen Keller. Ela foi professora, pedagoga. Através do momento que ela começou a ouvir,
que naquela época já tinham alguns recursos, e a Helen Keller dizia uma coisa muito importante. Veja bem, a Helen Keller era cega, era surda e era muda. Então ela dizia o seguinte: a surdez é o maior dos infortúnios, mais do que a cegueira. A cegueira é um problema meu, mas a surdez é um problema meu e dos outros. Porque a surdez me impede o desenvolvimento normal do raciocínio e me priva da companhia intelectual dos homens. Ou seja, o surdo, ele se marginaliza. Mais o cego, que no cego não. Uma vez eu conversei com um rapaz, eu conheci uma pessoa, há muitos anos atrás, sentado numa mesa, conversando, e eu conversei com ele meia hora. Quando ele foi ao banheiro, a pessoa falou assim: ele é cego. E você não percebeu? Não, ele de óculos escuros. Nós estávamos num restaurante, à beira do mar. Ele conversou comigo naturalmente. E a pessoa que é surda, consequentemente, vai ter dificuldade para falar e para aprender a falar, não é isso? Esse é o grande problema. Porque se você nasce surdo, com uma surdez muito grande, você não fala porque você não ouve. Porque você vai ter dificuldade de entender o que vão te ensinar ainda. Então, como é que você vai aprender a falar? Então, às vezes você vê pessoas que entram no consultório e tem o que chama jargão. A voz é alterada e a gente conhece. A gente chama jargão inteligível e ininteligível. Não sei se você já viu, tem pessoas que não escutam nada. Hoje, graças a Deus, nós temos aqui coisas maravilhosas, que talvez nós tenhamos tempo de falar, dos implantes cocleares, uma série de coisas. Que a pessoa fala do jeito que ninguém entende nada. Às vezes ainda se faz a linguagem dos sinais e tal, e outros conversam, mas a gente percebe que tem o jargão inteligível. A voz é muito característica de quem tem problema de audição. Você colocando um aparelho, uma ocasião entrou uma moça... Posso só te interromper um pouquinho? Pode. Só nós precisamos fazer um rápido break e a gente já volta. Vamos lá. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Alô, amigos da TV Com, eu quero convidar vocês a participarem da Ação do Coração. Esse ano, domingo, 2 de agosto, no Gonzaga, de frente à Praça das Bandeiras, um mar de corações de frente para o mar. Participe confeccionando um coração de tecido, colocando dentro dele as suas melhores intenções, desejando bem sem saber a quem. Abra a gaveta, abra o armário, abra o coração e participe da campanha também, doando agasalhos, alimentos ou brinquedos usados em bom estado que serão enviados para o Vale do Ribeira. Ação do Coração. Estamos doando amor. Venha você doar também. Vem! Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, o canal 11 NET. Já estamos de volta com o TV Com Debate ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Com em Santos. Hoje nós trazemos o médico otorrino-naringologista Ricardo Salum, que está tirando muitas dúvidas sobre surdez, problemas envolvendo o nosso aparelho auditivo natural, que tem um aparelho auditivo natural e o aparelho auditivo artificial. Certo, doutor Ricardo? Retomando o pensamento do primeiro bloco, para você finalizar e a gente poder abordar outros assuntos. Não, eu acho que nós falamos praticamente num setor, né? Porque existem vários setores de surdez, mas eu acho que o que nós gostaríamos de chamar atenção, nós estávamos conversando aqui no intervalo, é sobre a exposição ao ruído. Então deixa eu fazer um parênteses aqui. Atenção, você que gosta de ouvir som, qualquer tipo de música, qualquer tipo de som, gosta de ouvir um jornal com fone de ouvido muito alto ou não, nem tanto, o doutor Ricardo vai dar vai fazer alguns esclarecimentos que você não vai ficar, de repente, tão feliz. Ouvir com fone de ouvido, seja do celular ou ouvir música, vai causar uma perda auditiva. Depende da intensidade. Se você estiver ouvindo um som e o outro do lado com fone, com earphone, e você estiver ouvindo aqui, eu estou ouvindo o que você está ouvindo aí, você vai ter uma lesão auditiva. Então, o que acontece? A mocidade aí, a turma jovem, eles colocam aquilo de um jeito. O som, o ideal é você ali no volume, você deixar na metade do volume total. Né? Então seria... Tu vai no 10, fica no 5. Se está no 100, fica no 50. No 60, máximo. Mas você não vai. Por quê? Porque você veja uma coisa. Vamos dar um exemplo. Você está numa praça, estoura um rojão ali na sua frente. Faz um barulho intenso. Imagina esse rojão estourando aqui dentro desse estúdio. O que vai acontecer? A sensação
é muito maior. Por quê? O ruído tem uma coisa chamada nível de pressão sonora. Tem um deslocamento se você explode uma coisa num campo aberto é uma coisa, num recinto fechado é outra. O earphone, o que ele faz? Ele tem a capacidade concentradora de colocar aquele som dentro do seu ouvido concentrado lá dentro. Como se fosse uma caixa acústica Exatamente. miniaturizada dentro do ouvido. O nível de pressão sonora é alto, é muito maior do que se você pegar e colocar ali o som ali. Você concentra o som aqui. Então, você concentra o som de uma maneira tão grande e que você, até 80 decibéis, o ouvido humano tolera com uma certa... sem maiores riscos. A partir de 80 decibéis, você começa a ter lesão dependendo do tempo de exposição. Você entendeu? Por exemplo, a 80 decibéis, você pode ouvir 20 minutos, vamos supor. A 90, você já pode ouvir 15. A 100, 10 minutos. A 110, 5 minutos. A 120, 1 minuto. Porque senão você lesa o ouvido interno, o chamado órgão de corte. Então, esse tem como reverter? Não. Aí esse é o problema. Não, o aparelho resolve. O problema é o seguinte, você não tem mais reversão do problema. O problema é irreversível. Vai ter aquela perda uma lesão, sempre. Acabou. Então isso é muito comum no pessoal que trabalhava nas indústrias, quando não havia ainda essa legislação de aparelhos DPIs, que a gente chama de aparelho de proteção individual, em que o sujeito usa plugs e conchas, essas coisas todas. Antigamente não tinha. Então a turma mais antiga que trabalhou nas indústrias grandes, com ruídos altos, tem problemas de audição. Hoje, você já previne, a legislação já obriga o trabalhador exposto a determinado... Sim, passou do limite, ele já tem que é obrigado a usar o plug, às vezes o plug e a concha, porque ele não pode se expor. A partir de quantos decibéis é recomendado? 80 decibéis. 80 decibéis, a partir disso já começa. 85 decibéis, você já começa a ter problema. Então, você tem que ter cuidados, hoje você tem. Mas a mocidade, a turma... O que eles fazem? Não tem controle sobre isso. Então você ouve. Eu tenho um amigo do meu filho, do André, acho que eu não vou citar o nome dele, mas ele colocou no carro dele aquilo que felizmente agora a gente está vendo pouco, tal de bazuca. Bazuca, sim. Pode incorrer aí na lei do som alto aí que vai entrar em vigor. O problema é o seguinte, ele com 20 e poucos anos, ele estava com uma surdez de um velho de 90. Devido a esse som dentro do carro. Ele perdeu a audição. E como fazer? Não tem reversão. É irreversível. É irreversível. Ele estava... Porque esse som continuamente, naquele volume, ele vai lesionando uma parte do ouvido que não tem como voltar. Vai lesando e não tem jeito. Então, você vê o grau de severidade da coisa. Um jovem de 20 e poucos anos com uma audição de uma pessoa de 90 anos, quer dizer, e de maneira irreversível. Tem que usar um aparelho auditivo, que nós vamos falar sobre os aparelhos auditivos. Então, um jovem de 20 e poucos anos de aparelho auditivo, quer dizer, é uma situação meio chata, né? E você ele consultou com você ou não? Não, ele ou você conversa... Eu fazendo uma audiometria dele, quando fui fazer a audiometria, eu fiquei horrorizado. Falei, não é possível. Você não está ouvindo. Não, estou sim. E mesmo assim ele ainda achava ele insistiu na bazuca. Hoje eu não sei, porque ele acabou, parece que mudando, enfim. Eu perdi o contato, mas é uma coisa bárbara. Quer dizer, você ter um jovem surdo por exposição a ruído exagerado. Essas baladas hoje, os músicos, eles têm que ter muito cuidado também, porque eles estão ali. E tem frequentadores que ficam do lado das caixas. E é muito frequente você ouvir de um jovem dizer assim, olha, eu estou com um zumbido no ouvido. Por quê? Porque ele ficou tanto tempo do lado da caixa de som, no sábado, que no domingo ele teve zumbido, na segunda ele teve zumbido, e na terça ele já melhorou um pouco, na quarta sumiu. Mas isso já é um aviso, é um sinal amarelo que ele pode ter uma lesão. Esse zumbido já é indício de comprometimento a nível de ouvido interno. Aliás, falando em zumbido, o nosso telespectador, o Favério Júlio, da Ponta da Praia, ele pergunta justamente, gostaria de saber que falasse sobre o zumbido no ouvido. Existe... classificação de zumbido? O zumbido é só esse exemplo que você usou aí, a exposição
durante algum tempo a um som muito alto. O zumbido, o que é? Um reflexo do sistema auditivo dizendo, olha, aconteceu um desequilíbrio aqui e você vai ficar com esse zumbido aí só para deixar de ser... Se eu responder essa sua pergunta, eu ganho o Prêmio Nobel de Medicina. Que é Tranquilo, mas é uma barbada. Se eu responder essa sua pergunta, eu ganho o Prêmio Nobel de Medicina. O zumbido é uma coisa, infelizmente, ainda, que nem disse um professor americano para mim, o Jack Vernon, que já não está mais nesse andar, já subiu 1 ou 2, não sei quantos, ele disse para mim uma vez, ele era de Houston, no Texas, e ele era um pesquisador de zumbido, talvez o maior no mundo, mantido pela Rockefeller Foundation, e ele uma vez falou assim para mim, o zumbido é uma pedra no sapato do otorrino e uma big pedra, um paralelepípedo no sapato do paciente, né? Porque você não sabe resolver ainda uma grande parte dos zumbidos, porque o zumbido é subjetivo. Você diz assim, eu não escuto, você mede a audição. Ele diz, eu tenho um zumbido, mas você não ouve. Você não tem como mensurar não tem um aparelho para detectar. Não tem um aparelho para detectar. Existem inúmeras causas. A maioria das perdas auditivas, uma grande parte delas, elas vêm com zumbido junto. As perdas auditivas induzidas pelo ruído, trauma acústico que nós estamos falando agora, uma grande parte delas vem com zumbido. Doenças metabólicas têm zumbido, triglicéride muito alto, o paciente pode começar a ter zumbido. Então é um sinal de alerta, o zumbido é sempre um sinal de alerta. Você tem que investigar. Ele sempre vem primeiro do que uma doença que está para... É o limiar da coisa, está avisando... Sim, se o paciente fala assim, eu tenho um zumbido no ouvido, você faz uma audiometria e detecta uma perda auditiva, você pode dizer para ele com uma segurança de 99%, a causa do seu zumbido é essa perda. Infelizmente essa perda é irreversível, o seu zumbido é irreversível, existem medicamentos que podem atenuar, mas muitos pacientes não sentem nenhum tipo de melhora com isso, né? Uma coisa muito interessante... Nesses pacientes que têm surdez e zumbido, estão indicados usar aparelhos de audição, o zumbido melhora ou desaparece com o aparelho. Então, acontece muito interessante. O paciente, ele não ouve, e ele tem zumbido. Ele põe o aparelho e fala, eu estou escutando melhor. E o meu zumbido sumiu. E sem zumbido. Sumiu, o meu zumbido sumiu. Porque o aparelho... Ele tem essa propriedade, às vezes, de atenuar ou fazer o zumbido desaparecer. Não em todos os casos, uma grande parte dos casos acontece isso. O professor Vernon, ele desenvolveu um aparelho muito interessante, em que o paciente fazia um exame tipo uma audiometria, em que ele vai ouvindo sons em várias intensidades, várias frequências. Não intensidade, frequência. E aí dizia, quando você disser a frequência que o teu zumbido é igual, você me avisa. Então, o barulho que está pitando é igual aqui. E ele confeccionava um aparelho, que existe até hoje, que emitia o mesmo som. Quando você coloca, chama biofeedback, quando você coloca o aparelho e tira, deixa 5 minutos, o zumbido desaparece. Isso é muito interessante, porque a pessoa, às vezes, tem um barulho à noite e diz assim, eu não consigo dormir porque o meu zumbido, à noite, no silêncio, ele aparece com uma intensidade total, né? Porque não tem o efeito mascarador do ambiente. Aí você fala assim, coloca um fone de ouvido e liga o aparelho. Aí você fala assim, é com música. Não, fora da estação. Aquele barulhinho, quando ele tira, o zumbido praticamente desaparece, ele pode dormir. No dia seguinte, o zumbido está lá. Lógico. Então, mas ele dorme sem zumbido. Ruído branco, às vezes. A gente chama de ruído branco. É um som que vai emitir, que vai fazer. Agora, precisa saber a causa. Nesse nosso amigo, telespectador, precisa saber a causa. Por exemplo, os distúrbios de articulação temporomandibular, que é um problema ortodôntico, muitas vezes por mal oclusão. Não é o bruxismo. O sujeito tem uma oclusão errada, ele morde errado, ele tem mordida cruzada, mordida topo a topo. Eu não posso entrar nisso porque eu não sou especialista, eu não sou ortodontista. E ele dá uma inflamação na articulação temporomandibular. Essa inflamação leva a tontura, zumbido, sensação de ouvido tapado, chamada síndrome de Costen.
E às vezes você coloca faz o tratamento, o ortodontista faz o tratamento, põe uma placa, ou faz um desgaste, ou coloca um aparelho fixo, e o zumbido desaparece. Distúrbios metabólicos, como eu falei, tem que investigar, são causas de zumbido. Né? Existem inúmeras causas. Né? E o zumbido ele pode ser no ouvido ou na cabeça. Tem gente que diz assim, meu zumbido é na cabeça, eu não consigo definir. Outro fala, é nesse ouvido, nos dois ouvidos. Então, mas infelizmente o zumbido ainda é uma situação muito difícil de... Eu sempre falo para o meu paciente, porque eu sou o médico prático, não o teórico. Em 2002 explodiu um rojão no meu ouvido esquerdo. Quando o nosso time, Santos Futebol Clube, não o seu, o meu, foi campeão naquele emparelhamento com o São Paulo. E uma menina de 16 anos na minha casa foi soltar um rojão. Eu tenho pavor de rojão, é a Lady Murphy, eu acho. E aí eu falei, você não vai soltar o rojão aqui na minha casa? Dentro da sua casa? Não, fora. Mas eu não conheço o seu pai, não conheço nem você direito. Não, tio, o Santos ganhou do São Paulo, foi aquele emparelhamento, acabou sendo campeão. E eu falei, eu vou soltar o rojão. Eu não sei se eu não sei montar aquilo, porque eu tenho pavor. O fato é que aquilo saiu por trás, atravessou a minha mão, arrebentou minha mão inteira e explodiu no meu ouvido. Você ficou surdo? Eu tive uma perda, que eu tenho uma perda de audição nesse ouvido em torno de 35%. E um zumbido 24 horas por dia. Eu não ouço mais o zumbido. Por quê? Porque existe o cérebro, veja bem, o cérebro tem uma capacidade de armazenamento X. Ele não tem capacidade de armazenamento total. O hard, o software, ele não consegue. Então, nós conseguimos enxergar 72 mil imagens por dia, mais ou menos, ver. Mas nós não guardamos 72 mil imagens. Não existe essa possibilidade. Você guarda 30, 40 imagens, ele joga no lixo tudo. Se você tem um zumbido e você começar a prestar atenção nele, focar o zumbido, você vive em função do zumbido. Se você estiver preocupado com a situação econômica do Brasil, com tudo isso que está acontecendo, você daquele dia ficou Lava Jato. Se você ficou tão bravo à noite pensando naquilo, que você não ouviu o zumbido, você desfocou o zumbido. Né? Então você acabou não focando, você desfoca. Então hoje existem grupos para fazer desfocamento de zumbido. E nós temos aí, saindo fora do zumbido hoje, que é o grande... Vamos falar dos aparelhos. Os aparelhos. Esses aparelhos hoje ficaram uma coisa assim espetacular. Por quê? Primeiro, o custo caiu. A tecnologia avançou muito. Então, antigamente, você punha um aparelho auditivo lá, 40 anos atrás, se passasse uma motocicleta na rua, o sujeito desmaiava, porque aquilo, né... o som era magnificado de uma... Hoje você tem atenuadores de barulho, você tem aparelhos que você tem aparelho programado para festa, telefone... até para assistir um surround em casa com um home theater. Um home theater. A tecnologia do computador, da miniaturização, ela foi incorporada. Então hoje os aparelhos são verdadeiros computadores, microcomputadores. Hoje o aparelho não é mais visível. Né? Hoje tem aparelhos que ficam dentro do ouvido, hoje tem aparelho que é um fio que fica aqui. Tanto o homem como a mulher pode até cobrir um pouco o cabelo, não se vê mais. Imperceptível. Imperceptível. Então, aumentou, a coisa ficou... E o que é interessante, como nós estávamos falando antes da Helen Keller, que era cega surda muda, o que acontece é que nós vemos hoje, assim, muito interessante no consultório, chega a família inteira e o sujeito senta com cara... Né, de cachorro que quebrou o vaso da sala. Fica com aquela cara assim, a família toda fala assim, doutor, nós estamos aqui, porque ele não está ouvindo. Aí ele fala assim, imagina se eu não estou ouvindo, vocês falam baixo, fala todo mundo pelo umbigo. E fica bravo. E aí você fala, mas o senhor já fez algum exame de audição? Por isso que eu falei, ele vai ver a visão todo ano, mas a audição ele não vê. Não fiz, não. O senhor não quer fazer? Eu vou fazer aí, porque... Enfim, contrariado faz... Aí eu brinco e pego o exame, ele chega, ele fala, e aí, doutor, como é que eu estou? Eu falo assim, o senhor está com surdez porta. Aí ele olha para minha cara e fala, que é isso? O senhor está surdo que nem uma porta. Mas não é possível. Que essas pessoas que pensam que ouvem, elas, ao longo do tempo e sem perceber, elas desenvolvem algumas técnicas. Lê lábio, né? A televisão está de um jeito que o vizinho está reclamando. Mas ele acha que escuta.
A família toda fala. E sabe o que acontece com essa pessoa? Uma coisa muito triste. Usando um jargão futebolístico, que a gente gosta de futebol, ela vai ficando de escanteio. Por quê? A família fica cansada de falar e o sujeito não ouvir. Ele fica constrangido de falar... E sempre dizendo que não é surdo. Não, eu não sou surdo. E o que acontece? Ele vai se marginalizando, é marginalizado pela sociedade, pela família, e é o começo do fim. Às vezes ele já tem uma certa idade, está lúcido, como no final do outro bloco nós vamos falar sobre uma moça, uma senhora de 50 e poucos, 60 anos quase, que entrou no meu consultório, trazida por uma jovem. E a jovem conta a seguinte história. Ela foi minha babá, minha ama de leite, inclusive. Eu nasci numa fazenda no interior de São Paulo e meus pais eram fazendeiros. Meus pais faleceram e ela é tida como a Helen Keller, como uma idiota, uma pessoa com um problema, um problema mental e tal. Mas eu, desde pequeno, eu acho que ela não escuta. E os meus pais, sempre foram umas pessoas um pouco difíceis e tal. Agora meus pais faleceram, eu trouxe para fazer um exame auditivo. Bom, foi feito o exame, ela realmente tinha uma perda auditiva severa, moderada para severa. Colocou um aparelho. Guto, essa senhora, 6 meses depois, entrou no meu consultório com uma alegria, porque ela, a primeira vez, ela ficou assim que deu um bichinho do mato. Não falava, não olhava, assim, com o olhar arredio e tal. Ela entrou com um olhar vivo, de alegria, de estar ouvindo. Ela não falava, já estava falando, porque ela começou a se comunicar. Ela não escutava. Você entendeu? Quer dizer, é uma mudança radical. Hoje nós temos condições de implantar aparelhos, fazer o chamado implante coclear, em crianças que nascem surdas, em pessoas que tornaram-se surdas por algum problema, já têm a fala, mas vão perdendo a fala, porque à medida que você fala bem e você perde... Você não exercita... Você começa a falar errado, é o tal jargão. Então, hoje você tem implantes, você faz cirurgias, que não são grandes cirurgias, são microcirurgias. Você coloca um aparelho dentro do ouvido, implanta na cóclea, no caracol, você põe... E antigamente os aparelhos tinham uma definição muito pouca. Hoje você tem aparelhos, hoje desenvolvidos, em que você tem praticamente audição normal quando você ativa o aparelho. Você vê o grau de felicidade da pessoa quando ativa o aparelho. É instantâneo. Né? Você está louco, ele está ouvindo, porque você implantou um aparelho lá dentro. Daqui a pouco nós vamos ter o olho artificial, lógico, a pessoa, porque isso é da tecnologia avançando. Hoje existe o Barra, que é um aparelho em que você coloca um pino aqui só e depois espera o pino se incorporar e você coloca, isso é para surdez, quando é surdez de um lado só, quando tem de um lado normal, o implante coclear, quando é surdo dos bilateral. dois. E você coloca, isso aqui é uma cirurgia simplíssima, como tirar uma verruga, uma coisa, e você coloca o aparelho, a pessoa começa a escutar também, quer dizer, hoje a coisa desenvolveu de uma maneira, assim, maravilhosa. E casos que você não tinha recursos, há poucos anos atrás, eu diria 15 anos atrás, é pouco em medicina, hoje você tem resultados maravilhosos com os... E o que a gente gostaria sempre de dizer é o seguinte, que sempre existiu uma prevenção muito grande, principalmente pela vaidade, em termos de aparelhos, né? Vou usar aparelho, ele é surdo, né? Fica aquele estigma, aquele surdo lá que mora na esquina, né? Que mora na esquina, que usa aparelho. Hoje os aparelhos ficaram pequenos. Mas o que a gente gostaria de dizer é que é muito pior a pessoa não escutar e não estar fora do convívio, do contexto profissional, social e tudo, do que usar um aparelho, uma coisa hoje que é E agora o que também é muito interessante é que todo mundo sempre tem alguma coisa no ouvido, né? Antigamente você não via ninguém com nada no ouvido. Hoje você vai na rua, qualquer lugar, no ônibus, tá lá todo mundo com alguma coisa no ouvido. Por que você não coloca, então, uma coisinha aqui que talvez... Vai te fazer só bem, vai melhorar a tua qualidade de vida. Rapidamente, doutor Eduardo, o Cláudio Luiz Valentim... Doutor Ricardo. Cláudio Luiz Valentim, do Imbaré, pergunta: quais os cuidados que as pessoas devem ter ao entrar no mar, na piscina? Pode-se usar tampão, silicone? E aí já emenda uma outra pergunta. Quais os cuidados que as pessoas devem ter quando for fazer uma viagem de avião? O avião sobe, desce, tem problema de pressão?
Veja bem, os problemas de subida e descida, infelizmente, tem casos que a pessoa tem uma disfunção do canal que comunica o nariz com o ouvido, chamada trompa de Eustáquio. Esse problema pode ser muito grave, as pessoas não conseguem descer a serra sem fazer uma série de manobras, tem dificuldade nas descidas de aviões, principalmente na descida, não na subida. É um problema, às vezes, de difícil solução, né? Tem muito a ver, às vezes, com o nariz, às vezes você melhora as condições nasais e o paciente começa a melhorar desse canalzinho. Agora, a gente recomenda sempre o seguinte: não usar nada, nenhum tipo de proteção quando você vai a mar, vai à piscina. A não ser que você tenha o tímpano perfurado, que você não pode ter contato com água. Mas você não tem que usar nada dessas coisas. Você vá. O importante é o ouvido não ficar com água. Água do mar, por incrível que pareça, não dá problema para ninguém. Mas água de piscina, mesmo piscinas bem tratadas, você pode ter fungos, bactérias que sobrevivem lá. Então a gente recomenda assim, às vezes, algumas pessoas, principalmente nadadores. A maioria dos nadadores não tem problema. Usa um pouco de óleo de amêndoa doce, que é fininho, antes de você nadar. Depois você vira assim aquele óleo, cria uma película protetora. Saiu da piscina, chegou em casa, tomou banho, pinga um pouco de álcool. Não faz mal nenhum, a não ser que você tenha um tímpano perfurado. O álcool seca. A bactéria, o fungo, ele precisa de calor, umidade, essas coisas. Quando você põe o álcool, o ouvido está seco. Então, dificilmente prolifera. Nós temos muito aqui em Santos a chamada otite de piscina, otite externa, que frequenta a piscina. Às vezes, a piscina está contaminada, todo mundo que entra fica com otite. A gente manda, às vezes, superclorar a piscina. Já mandei aqui em condomínio só. Interdita, superclora, espera 3 dias, porque está contaminada. Fungos. Então, são os problemas do ouvido externo, muito frequentes aqui em Santos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais a presença do médico otorrinolaringologista Ricardo Salum no nosso programa. Acredito que tenha esclarecido muitas dúvidas. Muitos assuntos ainda ficaram para serem discutidos. O doutor Ricardo vai voltar aqui com certeza. Eu queria agradecer muito a audiência. Mais uma vez, boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, a sua audiência, domingo, meio-dia, Ação do Coração, na Praça das Bandeiras, no Gonzaga. TV Com Debate volta na segunda. Um abraço.